Olá, graça e paz, queridos, boa noite, tudo bem com vocês? Creio que sim, creio que o Senhor tem nos confortado, tem nos guardado, tem nos consolado nesses dias de quarentena. Creio que as mãos do Senhor Jesus têm sido sobre as nossas vidas. E também cremos que isso logo vai passar e que daqui a pouco nós estaremos juntos adorando o nome do Senhor Jesus no templo. Estou com muita saudade de nos reunirmos novamente no templo para junto nós adorarmos ao Senhor. Hoje Deus colocou uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com vocês e eu creio, tenho certeza absoluta que o nome do Senhor Jesus Cristo vai ser glorificado na vida de cada um de vocês e eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente conosco. Vai falar com vocês que estão agora vendo essa live, vão falar com pessoas que irão ver essa live futuramente e eu creio que toda vez que alguém lê, que alguém vê essa live, vai entender e vai ouvir a voz do Senhor, a voz de Deus falando com ele. E assim como vai falar conosco nesta noite. Amém? Vamos ler. Eu quero ler junto com vocês hoje a palavra de Deus no Salmo de número 23, livro dos Salmos, o Salmo de número 23, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 4, mas eu quero falar com vocês nesta noite sobre o versículo 1 e o versículo 4. Mas vamos ler até o versículo 4 para que nós possamos entender direitinho o que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Então, livro dos Salmos, Salmo de número 23, Salmo de Davi, versículo de número 1 até o versículo de número 4. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor? Que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão ou a tua vara e o teu cajado me consolam. Querido, na tradução que eu estou lendo aqui, RA, Revista e Atualizada, fala bordão. Na que você está lendo aí, provavelmente deve de falar vara, a tua vara e o teu cajado me consolam. Não tem problema, a tradução é um pouquinho diferente, mas o sentido da palavra é o mesmo. Vara e bordão é a mesma coisa. Ok? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, meu Deus, nós te louvamos pela oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido de mais uma vez nesta noite estarmos aqui, Senhor, para gravarmos esta live, aonde os teus filhos, Pai, estão ouvindo, aonde os teus filhos, Pai, estão conectados, e eu creio, Senhor, que o teu Espírito Santo há de agir e de mover a vida de cada um, assim como também o fará na minha vida. Que o teu Espírito Santo, Senhor, me dê sabedoria, me dê graça, me dê poder, me dê unção, para que eu possa transmitir tudo aquilo a qual o Senhor tem falado conosco, aquilo que o Senhor tem falado comigo nesse dia. E também peço, Senhor, que o Senhor, meu Deus, o mesmo Espírito que estará agindo na minha vida, age na vida de cada um que está vendo esta live, que irão ver futuramente, para que, Senhor, eles possam compreender, que o Espírito Santo ajude eles a compreender a grandeza da tua palavra e compreender o quanto o Senhor é maravilhoso. Pai, nos ajuda, fala conosco nesta noite, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus vos abençoe. Amém, queridos? Vamos então para a palavra de Deus, Salmo de número 23. Nós lemos do versículo 1 até o versículo de número 4. Vamos nos atentar para o versículo 1 e o versículo de número 4. Tá? Querido, o Salmo de número 23 é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, né? Eu acho que é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. E nós, os crentes em Jesus Cristo, ligamos o bom pastor, descrito aqui, o Senhor é o meu pastor, e nós ligamos o bom pastor, ou o pastor do Salmo,
23 na figura do sublime e do bom pastor descrito em João, capítulo de número 10, versículo de número 11, que diz assim: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, queridos, nós fazemos essa junção de figura, nós ligamos, né, o bom pastor, ou o pastor do Salmo de número 23, com o bom pastor de João 11, João 10 e versículo 11, né? Pastor esse, o pastor que dedica a sua vida de maneira sacrificial em favor das suas ovelhas. E Davi, queridos, salmista, sabia muito bem o que ele estava escrevendo quando ele escreveu que o Senhor é meu pastor? Porque ele era pastor de ovelhas. E como pastor de ovelha, conhecendo as características de um pastor, foi que ele também escreveu esse salmo, analisando as características de um pastor, como ele era, e como Deus agiria na vida dele como pastor. Ele se coloca no lugar de ovelha e Deus o pastor dele, né? Então, queridos, para nós entendermos esta palavra, a primeira coisa que nós vamos aprender aqui é: aí eu quero falar com vocês nesta noite sobre vara e cajado, ou bordão e cajado. Qual o efeito do bordão e do cajado nas nossas vidas, né? E a primeira coisa que nós vamos aprender aqui, queridos, está no capítulo 23, versículo de número 1, e é uma pergunta: quem é o pastor de Davi? Quem é o pastor de Davi? Né? E a resposta está no mesmo capítulo, no mesmo versículo, né? Ele diz: o Senhor é o meu pastor. O problema, queridos, é que às vezes nós esquecemos que Cristo, que realmente é a figura do Salmo 23, nós esquecemos que Cristo não é apenas o pastor, ele também é Senhor. E nós precisamos de entender isso. O problema é que nós esquecemos que ele é Senhor. Nós só lembramos que ele é pastor. Na hora das adversidades, na hora das dificuldades, na hora dos problemas, ou em qualquer momento da nossa vida, nós lembramos que ele é pastor. E como pastor, ele tem obrigação de cuidar de nós que somos ovelha. Mas nós esquecemos que antes de ser o pastor que tem obrigação de cuidar das ovelhas, ele é Senhor. Ele é Senhor. Então, queridos, para nós recebermos as bênçãos descritas nesses salmos, nós precisamos entender que ele é Senhor. Nós precisamos de aceitá-lo como Senhor. E quando nós o aceitamos como Senhor, e quando nós o entendemos, e quando nós entendemos que ele é o Senhor da nossa vida, nós entregamos a nossa vida para ele, nós entregamos os nossos problemas na mão dele, nós entregamos as nossas dificuldades para ele, nós deixamos ele resolver. Nós entendemos que ele é Senhor, que ele está no controle, que ele está no domínio, e no domínio inclusive das nossas vidas, e no domínio inclusive das nossas vontades. O problema é que nós só queremos ele como pastor, e nós não queremos ele como Senhor, e nós devemos de querê-lo também como Senhor, e não simplesmente como pastor, deixar ele agir, deixar ele fazer grandes coisas através das nossas vidas. E quando nós entendemos, querido, que ele é o nosso Senhor, e nós aceitamos que ele seja o nosso Senhor, nós fazemos parte do reino. E nós nos tornamos propriedade dele. E quando nós nos tornamos propriedade dele, porque para o Senhor ter ovelhas, essas ovelhas têm que ser dele. E para nós sermos propriedade dele, e sermos ovelha dele, nós precisamos entender que ele é Senhor das nossas vidas. Até aqui tudo bem? Segunda coisa que nós vamos aprender aqui, queridos. Por que nós não devemos temer mal nenhum? Versículo de número 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Interessante, queridos, que ele diz aqui, não temer mal nenhum. Ele não diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer alguns maus. Tem uns maus aí que eu tenho que temer, tem alguns momentos maus que é difícil, que é grande demais para esse pastor.
Na realidade, ele não disse isso. Ele disse, eu não temerei mal nenhum. Não existe nenhum mal, não existe nenhum problema, não existe nada que o nosso pastor não possa resolver, não existe nada que o nosso pastor não possa fazer, não existe situações difíceis demais que o nosso pastor não possa solucionar por nós. Ele é o nosso Senhor, o nosso pastor e pode fazer todas as coisas. Então, queridos, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou ainda que eu ande pelo vale sombrio, ou ainda que eu ande por dificuldades, eu não devo temer mal algum. E por que não devo temer mal algum? Porque o bom pastor está comigo. Por que que você não deve temer mal algum? Por que que você não deve temer mal nenhum? Porque o bom pastor está com você. Interessante que o texto que nós lemos não diz que ele vai vir, diz que ele já está conosco. Ele está conosco, ele está comigo, ele está com você. Nós estamos na presença dele, e a presença dele na minha, na tua vida, na minha, na tua casa, transmite consolo, transmite segurança e transmite direção para as nossas vidas. Então, ele nos consola, ele nos dá segurança e ele nos direciona para aquilo que nós devemos fazer. Outra coisa que nós aprendemos aqui, terceira coisa que nós vamos aprender nesse salmo. O que é vale de sombra e de morte? No versículo de número 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Vale de sombra de morte, queridos, é doença, problemas diversos, problemas financeiros, problemas conjugais, problema como esse que nós estamos vivendo nessa época de pandemia. Então, isso são chamados de vale de sombra e de morte. Problema que nós achamos que não vamos aguentar, problema que nós achamos que não tem saída, problemas que nós achamos que não tem solução. Isso são chamados de vale da sombra e da morte. Esses são os problemas. E mesmo diante desses problemas, nós precisamos entender que temos as promessas do bom pastor para a nossa vida. Nós temos as promessas dele para a minha e para a tua vida. E as promessas dele nos assegura vitória. E as promessas dele nos assegura que nós alcançaremos o milagre. Salmo de número 34, versículo de número 19, diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Querido, ele está dizendo que as nossas aflições seriam muitas. Ele não está dizendo que nós não teríamos aflições. Ele está dizendo as aflições do justo seriam muitas. Mas o Senhor o livra de todas. Eu não sei qual é o tipo de aflição, qual é o tipo de problema, qual a dificuldade que você está atravessando, mas eu quero que você entenda nesta noite, eu quero que você saiba nesta noite, que são muitas as aflições que virão e que vêm sobre as nossas vidas, mas o nosso Senhor, o nosso pastor, nos livra de todas, porque Ele é Deus na minha e na tua vida. Aleluia! Louvado e engrandecido o nome de Jesus Cristo. Também, queridos, no Salmo de número 94, versículo de número 19, diz assim: nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplica, as tuas consolações me alegram a alma. Nos muitos cuidados dentro de mim, nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplica, as tuas consolações me alegram a alma. O que o salmista está dizendo é o seguinte: dentro dos maiores medos, das perturbações, das angústias que vem dentro de mim, e eu fico angustiado, com medo, perturbado, eu fico assustado, assustada. Ele diz, mas tem uma coisa que me consola, que me deixa tranquilo, que refrigera a minha alma, as tuas consolações. Eu sei que o Senhor me consola, eu sei que o Senhor está dizendo, fique tranquilo, filha, fique tranquilo, filho, porque eu vou te garantir a vitória. Aleluia, aleluia, louvado e engrandecido é o nome de Jesus Cristo. Também, queridos, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 5, diz assim: porque assim como o sofrimento de Cristo
se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Porque assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida a nosso favor. Ele está dizendo, olha, o sofrimento que Cristo teve lá na cruz do Calvário, o sofrimento que o nosso bom pastor passou lá na cruz do Calvário, foi um sofrimento que vai manifestar em grande medida ao nosso favor. O sofrimento de Cristo lá no Calvário foi em meu favor, foi em teu favor. E ele não ia pagar um preço tão alto, um preço que ele pagou por mim e por você, para nos deixarmos à mercê da sorte, à mercê das situações. Tenha certeza, o bom pastor está conosco, o bom pastor está contigo, o bom pastor está comigo. Ele nos consola e a vitória é nossa pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Então, queridos, ele diz isso. Porque assim como o sofrimento de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. A nossa consolação, queridos, transborda por meio do poder de Jesus Cristo. Nós somos consolados por Cristo. Nós somos consolados pelo poder dele nas nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Jesus. E o Salmo 23, o versículo de número 4, querido, não está escrito, tu virá para perto de mim, mas está escrito, tu estás comigo, a tua vara ou o teu bordão e o teu cajado me consola. Se você está se sentindo sozinho, se você está se sentindo sozinha, se você está olhando do lado, olhando do outro e não está vendo ninguém que possa te ajudar, que possa fazer nada por você, ou de repente nem tem ninguém do seu lado, eu quero que você entenda de uma coisa, Ele está com você, Ele está conosco e a vitória é nossa no nome de Jesus. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Quarta coisa que nós vamos aprender aqui, queridos, é sobre os instrumentos de consolo, vara e cajado, ou bordão e cajado. Então nós vemos aqui, queridos, no versículo de número 4, do Salmo de número 23, a qual nós lemos, nós vemos aqui ele dizendo que no finalzinho, o teu bordão, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então nós vemos duas figuras, dois instrumentos, e que não são a mesma coisa, são dois instrumentos diferentes um do outro. O que é vara, bordão? A vara, o bordão, é arma de defesa contra ladrões, contra os animais selvagens. Naquela época, os pastores saíam para pastorear as ovelhas e aparecia muitos animais selvagens, cobras, lobo, leões e ursos, e vinham tentar pegar as ovelhas. E quando eles chegavam até as ovelhas, o pastor tinha a arma de defesa, que era a vara ou o bordão, né? E com aquela vara de mais ou menos de 80 centímetros a 1 metro de altura, ele usava para desferir golpes, para defender as ovelhas. Mas ele também, queridos, o pastor tinha uma outra arma ou uma outra ferramenta que era chamada de cajado. Né? E para que servia o cajado? O cajado servia para o apoio do pastor. O cajado também servia como um instrumento de apoio, como um instrumento de descanso para ele. O cajado também servia como um instrumento de orientação. Quando a ovelha ia saindo do caminho, ele pegava o cajado, que tinha como se fosse semelhante a um T na ponta, enroscava no pescoço dela e puxava ela de volta e trazia ela de volta para o caminho. Então o cajado servia para orientação, para estar ali amparando, para estar consolando, para estar direcionando, né? Então, para estar apoiando ela na caminhada. Então, queridos, nós vemos um instrumento usado como arma e um outro instrumento usado como apoio, auxílio para a caminhada, para direcionar. O que isso significa para nós, para mim e para você? Então significa, querido, que com a tua vara ou com o teu bordão, né,
o nosso pastor nos protege. Ele nos livra, ele entra na minha e na tua defesa. Ele entra para guerrear por mim e por você. Ele entra para guerrear por nós. Eu tenho certeza que nós não estamos sozinhos nessa batalha. Eu tenho certeza que você não está sozinho, sozinha nessa batalha. Cristo está com você. O bom pastor está com você. Ele já entrou nesta batalha e a vitória é sua pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Queridos, mas também ele tinha uma outra ferramenta ou um outro objeto que era chamado de cajado. Para que servia o cajado? O cajado servia para ele direcionar, para ele consolar, para ele estar direcionando a ovelha. O que nós aprendemos com isso, querido? Que ele está amparando eu e você. Ele está consolando eu e você. Ele está cuidando de nós. Ele está nos guardando. Ele está nos direcionando nesses momentos difíceis, ou nesse momento difícil que você não sabe o que fazer, você não sabe que direção, você não sabe que rumo, você não sabe que decisão tomar. Ele vai direcionar você através do Espírito Santo. Ele vai consolar você através do Espírito Santo e o nome dele vai ser glorificado. Ele está aí pertinho de você, dizendo para você: filho, filha, fique tranquila, você não está sozinho, você não está sozinha, você não está sozinho, eu estou contigo, eu vou te garantir a vitória, porque sou eu o bom pastor que tenho cuidado de ti. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Então você pode se apoiar nesta palavra, você pode crer nisso, que ele está trabalhando por mim e por você. Você pode ficar tranquilo, tranquila, que a vitória é minha, a vitória é sua, a vitória é nossa, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Queridos, eu quero ler com vocês o Salmo de número 119. Salmo de número 119, versículo de número 49 e versículo de número 50. Salmo 119, versículo 49 e 50 diz assim: Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Lembra-te da promessa que fizestes ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que o Senhor está dizendo, o que o salmista está dizendo para mim e para você é: ele está dizendo para Deus: Senhor, lembra da promessa que o Senhor me fez. Que promessa é essa? Promessa que o Senhor cuidaria de mim, que o Senhor me guardaria, que o Senhor cuidaria, que o Senhor me consolaria, que o Senhor me protegeria. E o Senhor pediu para eu esperar que o Senhor vai entrar com providência. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas Deus está dizendo para você: espera só mais um pouquinho e você vai ver o que o Senhor vai fazer. O nome dele vai ser glorificado na tua vida. E o versículo 50 diz assim, eu vou ler os dois juntos. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Nós ouvimos a palavra de Deus, queridos. E o que nós lemos aqui foi a palavra de Deus. E o que o salmista está dizendo é o seguinte: lembra-te da promessa que fizestes ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Ele diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Que a palavra do Senhor nesta noite possa dar vida para você, possa te renovar, possa te encorajar, possa nos renovar, possa nos encorajar e nós possamos levantar daqui a pouco, da onde nós estamos assentados, ou você da onde você está assentado. Eu não sei em que situação que você está, como você está ouvindo, como você está vendo essa mensagem, mas que você possa, essa palavra possa vivificar você, renovar você, e daqui a pouco nós nos colocarmos de pé, um grande exército vivificado pelo poder da palavra de Deus, crendo que a vitória é nossa pelo poder do nome de Jesus. Então, querido, eu quero que você creia, querida, eu quero que você creia que a vitória é tua pelo poder do nome de Jesus. Por mais que você esteja desanimado, por mais que você esteja desanimada, por mais que você esteja querendo desistir, jogar a toalha e dizer não dá mais, não tem mais jeito, não tem mais saída, eu quero que você entenda de algo nesta noite. A palavra do Senhor te vivifica. Ainda há uma esperança.
A esperança se chama Jesus Cristo. Ele está te renovando, te dando vida. Ele está do teu lado, Ele está do meu lado, Ele está do nosso lado. E a vitória é nossa pelo poder do nome de Jesus. Façamos como o salmista Davi e possamos dizer: eu ainda fico tranquilo, porque eu sei que a tua palavra me vivifica, porque eu sei que a tua palavra não falha. O Senhor é fiel e cumprirá com ela nas nossas vidas. Aleluia. Querido, que Deus te abençoe grandemente, que as mãos dele continuem sobre a tua vida, que você possa entender que Ele é Senhor, que Ele é pastor e que Ele está cuidando de mim e de você. Não desanime, não desista. Só um pouquinho mais. A vitória já está chegando e grandes coisas virão para as nossas vidas. Grandes coisas virão para a nossa nação. E o nome do Senhor Jesus será glorificado. Por mais que os especialistas, por mais que o cientista, por mais que os economistas façam as previsões mais terríveis, as previsões mais ruins, as previsões mais desanimadoras possíveis, nós ainda temos uma palavra: o Senhor está conosco. Ele pode mudar qualquer situação. Eu prefiro ficar com a palavra do Senhor, porque eu sei que Ele pode fazer o milagre na minha e na tua vida. Não desanime, não desista. Não é o fim para você, não é o fim para nós, não é o fim para mim, não é o fim para nossa nação, não é o fim do mundo. Deus está no controle, o nosso bom pastor está no controle. A vitória é nossa em nome de Jesus. Que Ele te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Fique com esta palavra. Vamos orar, queridos? Senhor Deus e Pai, meu Deus, eu te agradeço pela vida de cada um que parou esse instante para ouvir esta live, para ouvir a tua palavra. Que a tua vara, que o teu cajado, que o teu bordão, que o teu cajado esteja sobre a vida deles. Que o Senhor esteja defendendo, que o Senhor esteja protegendo, que o Senhor esteja movendo em proteção em favor dos teus. E que o Senhor, papai, esteja consolando aqueles que estão tristes. Que o Senhor, meu Deus, esteja direcionando aqueles que estão perdidos sem direção. Que o Senhor esteja consolando aqueles que estão abatidos, colocando de pé e dizendo: filho, filha, não desista, porque eu sou contigo. Que a tua palavra seja uma palavra rema, bênção específica, uma palavra que com certeza nos vivificará e o seu nome será glorificado na nossa vida. Pai, nós te agradecemos pela vida de cada pessoa que ouviram, aqueles que ainda vão ouvir, aqueles que não puderam ouvir, assim o Senhor sabe por quê. Que as tuas mãos continuem sobre a vida de cada um e derrame bênção sem medida sobre a vida de cada um, sobre a nossa nação, sobre o mundo. Pai, sobre as autoridades, sobre a medicina, sobre todos, Pai. Que o Senhor derrame bênção sem medidas. É o que nós pedimos e nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde em todos os teus caminhos. Amém. Que Ele te abençoe. Uma noite abençoada para todos.